De onde é que surgiu essa coisa de só sei que nada sei? De novo, Sócrates não falou essas palavras, isso aqui é um resumo que acostumamos a dar, né? Em Apologia de Sócrates, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. Pergunto-lhe, pois se há alguém mais sábio do que eu? A Pitonísia respondeu que não havia ninguém mais sábio. Então a resposta é não, não há ninguém mais sábio. Então, procurando alguém mais sábio, ele recebe a resposta do oráculo, não há ninguém mais sábio. E isso gera uma perplexidade em Sócrates. Ele tinha compreensão efetiva do tamanho da sua ignorância, da limitação de sua sabedoria, apesar de ser talvez um dos maiores filósofos que tenha pisado a Terra. Eu estou falando de um dos maiores filósofos que pisaram a Terra. Não é um vagabundo de um coach ou mentor, que não gosta de ser chamado de coach. De onde é que surgiu essa coisa de só sei que nada sei? De novo, Sócrates não falou essas palavras, isso aqui é um resumo que acostumamos a dar, né? Em Apologia de Sócrates, ele narra como ele foi visitar, né, o oráculo de Delfos. Uma vez, de fato, em Delfos, ousou interrogar o oráculo a respeito disso. E não façais rumor. Por isso que digo, pergunto-lhe, pois se há alguém mais sábio do que eu? Ora, a Pitonísia respondeu que não havia ninguém mais sábio. Então a resposta é não, não há ninguém mais sábio. Então, procurando alguém mais sábio, ele recebe a resposta do oráculo que não há ninguém mais sábio. E isso gera uma perplexidade em Sócrates, porque ele sabia que ele não era sábio. E aqui vem um ponto. Muitas vezes isso é mal compreendido. Qual é a mal compreensão? Sócrates era humilde. Tão dotado de sabedoria, por sua humildade, julgava nada saber. Isso é uma visão distorcida de Sócrates, da sabedoria e da humildade. Aqui eu vou recorrer a uma outra monstra, talvez uma das maiores gênias que já existiram dentro da igreja, que é Santa Teresa de Ávila. Dela é uma frase, depois eu descobri que não é dela, que há outros filósofos que falam isso antes dela. Mas eu aprendi com ela a seguinte definição: humildade é a verdade. Humildade é a verdade. Então, a humildade é a verdade. E sim, quando Sócrates ele recebe o oráculo, isso é estranho para ele, porque ele diz, poxa, mas como eu posso ser o mais sábio se eu não sou sábio? Se eu não detenho a sabedoria? Se eu não sei? Como é que eu posso ser o mais sábio se eu não sei? E aí vem um conceito de humildade. Essa é a verdade. Ele tinha compreensão efetiva do tamanho da sua ignorância, da limitação de sua sabedoria, apesar de ser talvez um dos maiores filósofos que tenha pisado a Terra. Talvez um dos maiores filósofos que tenha pisado a Terra. Eu estou falando de um dos maiores filósofos que pisaram a Terra. Não é um vagabundo de um coach ou mentor, que não gosta de ser chamado de coach. Certo? Então, peraí, desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. Então, a humildade é a verdade. Ele tem consciência da limitação humana diante do que é a sabedoria. Mas aí ele entra em conflito. Por que ele entra em conflito? Ele diz, pode haver um oráculo divino que revele algo que não é verdadeiro? Então, há um conflito aqui, há um paradoxo. Não, eu não sou sábio. Como é que posso ser eu mais sábio se eu não sou sábio? Que eu não sou sábio, eu sei, eu não sou sábio. Agora, o oráculo divino está errando, está mentindo. A divindade manifesta sempre a verdade,
dentro do contexto filosófico, grego, né? Não pode ser diferente, senão não seria divino. A verdade é próprio da natureza divina. Então, se é um oráculo divino, então aquilo é uma verdade. Só que Sócrates sabia que não era verdade. Então, isso gera nele uma busca. Ele começa a buscar. Em verdade, ouvindo isso, eu pensei, que queria dizer o Deus e qual é o sentido de suas palavras obscuras. Sei bem que não sou sábio, nem muito, nem pouco. O que quer dizer, pois, afirmando que sou o mais sábio? Certo não mente. Não é possível. Então ele entra num conflito, ele diz, poxa, como pode? É certo que se é um oráculo divino, se o Deus está me dizendo isso, ele não está mentindo. Mas eu não sou nem um pouco e nem muito sábio, quanto mais o mais. E aí, Sócrates ele vai atrás de investigar o que quer dizer esse oráculo. E aqui tem uma coisa que é uma coisa prática. Eu não vou me deter nisso porque aqui daria uma outra live, tá? Eu estou realmente determinado por realizar minhas lives em 1 hora no máximo. E uma coisa que é um elemento prático é justamente esse elemento da manifestação divina e da busca humana pela filosofia. E aqui é uma analogia, eu não estou querendo dizer que é isso, né? Os professores de filosofia aí podem, não estou querendo estabelecer nenhum tipo de autoridade de filosofia, não sou professor de filosofia, eu sou um curioso, eu sou um buscador. Eu sou aquele que, diante da minha ignorância, busco encontrar verdades e fazer conexões. Esse movimento de Sócrates me lembram as duas asas professas faladas, né, por João Paulo II na carta Fé e Razão. Duas asas. Então, se eu acredito em Deus e no oráculo que Deus me manifesta, ele não pode estar mentindo, eu acredito nisso. Deus falou que eu sou o mais sábio. Mas de certo eu não sou. E ele começa a filosofar em cima daquilo que lhe foi revelado. Deixa eu dizer uma coisa. Na maioria das pessoas, elas julgam, né? Elas julgam, por exemplo, que tem fé pouca. Ah, eu deveria ter mais fé, eu deveria ter mais fé. Tem até um texto bíblico que Jesus ele fala sobre isso. Se tivesses um fé do tamanho de um grão de mostarda, poucas pessoas refletem sobre isso. A questão da fé, eu já trouxe aqui um vídeo falando sobre isso. A questão da fé, ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem. O ponto essencial não é esse. O ponto essencial é se você tiver um grãozinho de fé e souber no que você acredita, você poderá mover montanhas. Fé e razão. Em geral, quando eu vejo meus amigos religiosos, em geral o que lhes falta não é fé. O que lhes faltam é justamente compreender o que eles acreditam. E é esse movimento que Sócrates está fazendo aqui. Por isso que eu digo consciência-aprendizagem. É um processo que conta com a natureza humana e com o que há de mais elevado dentro da natureza humana, que é a sua capacidade de razão. É o seu intelecto. Né? E aí, não é só o intelecto também, porque aí a gente cairia no intelectualismo. E eu percebo claramente esse movimento sendo manifesto aqui na apologia de Sócrates. Então, veja, isso é uma aplicação prática. Aplicação prática. Porque eu conheço muitas pessoas que acreditam, que têm fé, que recebem oráculos de Deus. Tá? Recebeu, mas tá, o que isso quer dizer? Onde é que está a asa da razão? O texto que está em Fé e Razão é a fé e a razão são como que duas asas que elevam a alma humana à contemplação da verdade. Então, nossa, isso é muito louco. E aí vem toda a contribuição
dos escolásticos, e aqui eu vou deixar mais uma vez a minha recomendação, para quem gosta, quem se interessa, sigam o canal do Centro Tomista, lá toda semana tem alguma live trazendo algum elemento de talvez um dos maiores filósofos do período da escolástica, que foi São Tomás de Aquino, e aí traz muito dessa filosofia tomista. Então Sócrates, ele começa a buscar, ele vai buscar, ele diz, poxa, é um oráculo divino, sendo uma fala divina, verdade, mentira não pode ser. Mas, ao mesmo tempo, qual o significado disso? Porque eu não sou sábio. Né? Eu não sou sábio. Então, como a frase só sei que nada sei, pode ser uma fonte de sabedoria. Porque ela desmonta a ilusão do conhecimento. Ela desmonta, e aí nós vamos ver a jornada de Sócrates aqui brevemente, a ilusão das falsas referências dos políticos, dos poetas, dos artífices, dos especialistas. O problema não é ser ignorante. Já é provado, quando a gente usa a ciência da educação, é provado que nossa ignorância sempre superará o nosso conhecimento. O problema é, sendo ignorante, eu julgar que estou sequer próximo de tudo saber, ou de saber algo em sua totalidade. É aí que vem uma expressão terrível que assola a nossa sociedade, que é um senso comum hoje. Não existem verdades absolutas. Cara, para você afirmar que não existe verdade absoluta, absoluto você precisa ser. Ninguém pode afirmar isso. Só alguém absoluto poderia afirmar que não existe verdade absoluta. Aliás, nem este. Porque o seu próprio ser, sendo absoluto, verdade já é. Percebe isso? O que eu não posso é achar que a minha compreensão, a minha percepção, compreensão, entendimento da verdade absoluta é absoluta. Eu não posso esquecer da finitude, da limitação da minha capacidade de conhecer. Isso é próprio do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Né? E aí, por isso que para nós, cristãos, nós dizemos, Deus teve que vir se revelar à humanidade. Porque a humanidade não seria capaz, por si só, de chegar à totalidade da verdade da ciência divina. Você não precisa acreditar nisso. Tudo bem? Não vamos brigar por isso. Não vamos brigar por isso. O ponto aqui é justamente sair dessa ilusão. E que é só o que eu vejo na internet. Inclusive, eu já estive em contato com pessoas do marketing digital. Professor, você tem que. Eu digo, porra, mas isso vai totalmente de encontro, no sentido totalmente contrário do que efetivamente eu quero ensinar. E o que é que você quer ensinar, professor? O seu caminho é único. O seu caminho é único. Você que tem que fazer as suas respostas, você precisa encontrar o que um professor, os livros, os sábios, os que nos antecederam, eles nos dão são luzes para que eu possa encontrar as respostas diante dos desafios que vai significar a minha própria assinatura aqui nessa terra. Né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado desse lado aqui e desse lado. Um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço!